Voltando aqui, abençoado, a sexta parte da mensagem, o anjo transformado em homem. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 46 e 47, dando seguimento, claro, àquela parte que paramos lá em Daniel. Veja, primeira carta aos Coríntios 15, 46 e 47. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Quem era o primeiro? Adão. Então está chamando Adão de animal. Depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, Senhor do céu. E o segundo homem, você sabe que ele já fala do Cristo. Quando vem lá na frente, você vai entender, e entra no ventre da Virgem Maria, para nascer dentro desta mesma matéria, para que através da morte viesse a salvar a igreja. Então, segunda carta de Coríntios, capítulo 11, nós estamos na primeira carta, vamos à segunda carta de Coríntios, capítulo 11, verso 3. Você vai ver aqui agora o que Paulo fala na segunda carta, 11, verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Veja o que diz. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Abençoado com todas as bênçãos. A única coisa que pode se corromper no salvo não, no véu do salvo, são os sentidos, abençoado. Porque Paulo diz a Timóteo que nós somos incorruptíveis. Por isso que somos salvos. Por isso que estamos lá sentados. Guardados em Cristo com Deus. Então veja, Paulo estava preocupado de que assim como a serpente enganou a Eva, pudesse enganar a igreja que estava em Corinto. Mas para e pensa, será que a serpente, aquela cobrinha que todo mundo acha que era realmente uma cobra, você acha que ela veio se arrastando do Éden até Corinto? Olha quantos séculos de distância. Para tentar a igreja, para corromper o sentido da igreja? Não, abençoado. Paulo estava falando disso aqui, ó. Matéria. Estou preocupado que assim como a serpente, carne, enganou a Eva, seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, se parte da simplicidade que é em Cristo. Apocalipse de João, capítulo 12, verso 9. Quando você lê o livro de Gênesis, a impressão que você tem é que tinha 3 no Éden, né? Satanás, serpente e Adão. Mas a serpente era o Adão. Haviam 2. E esses 2 eram um, porque o corpo é um. E o espírito também é um. Então, quando você lê na Bíblia serpente, sabe que está falando de carne. Sabe que está falando de Adão. Sabe que está falando de diabo. Sabe que está falando de Satanás. Sabe que está falando de dragão. Compreende o reino? Apocalipse 12, 9. Olha. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja, Satanás, grande dragão, diabo, serpente, uma coisa só. Então, quando Paulo diz, estou preocupado que assim como a serpente enganou a Eva, quem enganou a Eva? A carne. Você observou que quem foi enganado foi Eva? Adão não foi enganado. A ordem foi dada para quem? Quem é o cabeça, abençoado? Quem foi estabelecido como cabeça? O homem. Deus disse, não comerás desse fruto, não faça isso. Não fa... Olha, havia um limite estabelecido no jardim. Adão sabia, ele como cabeça. Não, mas Eva que me deu. A mulher que tu me deste, me deu. Ele não diz a mulher que tu me deste me enganou, não. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Porque quem enganou Eva foi ele.
Como? Ora, sentidos. Foi como uma mensagem telepática. Porque o corpo de Eva é pedaço do corpo de quem? De Adão. E aonde estava o comando? No cérebro de Adão. Compreende o reino? Então ele enganou a Eva. O que Paulo diz? Eva foi enganada. Por quem? Pela serpente. Quem era a serpente? Adão. Adão enganou Eva. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. Lá antes do Apocalipse, primeira carta de João, 3, verso 12. Diz assim: não como Caim, que era do diabo, e matou o seu irmão. E por que o matou? Por que causa? Porque as suas obras eram má, e as de seu irmão justas. Mas você sabe o que o sistema religioso prega e ensina nos cemitérios da lei? Seminário. Bom, na verdade é um cemitério, porque a pessoa entra ali de uma forma e sai pior, pessoal. Sabe o que eles pregam no seminário, no sistema religioso? Que Caim matou Abel por causa de inveja. Está escrito inveja aqui? Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de Abel justas. Por isso, simplesmente. O bode mata por isso, porque bode abençoado. Compreende o reino? Então veja, não como Caim, que era do diabo. Vou fazer uma pergunta para você. Qual era o nome do pai de Caim? Adão. Então quem era o Adão? O diabo. Olha, veja uma analogia. Eu tenho uma casa e preciso pintá-la. Então eu chamo um camarada chamado João para pintar minha casa, e o João pinta a minha casa de verde, eu pago o João, e o João vai embora. 10 minutos depois que o João vai embora, aparece o Pedro e fala: eu vim matar aquele que pintou a sua casa. Eu devo perguntar a ele quem é que ele veio matar? Não, porque eu já compreendi que ele veio matar o João. Compreende o reino? Então diz, não como Caim, que era do diabo. Qual era o nome do pai de Caim? Adão. Eu devo perguntar quem era Adão? Não, abençoado. Eu já sei que Adão era o diabo. Compreende o reino de Deus? Ezequiel. Volta no livro do profeta Ezequiel. Olha, tu estás se alimentando hoje de um alimento que você não ia encontrar no sistema religioso. Vai estudar 10 anos no sistema religioso, olha, e pagando, hein? Porque a maioria é pago. Gastar dinheiro para aprender que diabo é espírito. Como pode isso? Pagar para aprender errado. E aqui você aprende de graça, abençoado. Só que eu não estou te ensinando. Quem te ensina é o próprio Espírito, que está em mim e está em ti. A palavra está em você. Eu apenas explico, e na medida que eu explico, olha, ela desperta, porque Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Está aí despertando agora. 28, verso 3 de Ezequiel. Veja. Vamos ler o 2 primeiro, tá? Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto que te eleva o teu coração, e diz, eu sou Deus. Quando fala Deus na Bíblia, está falando espírito, tá? Quando fala homem, está falando carne. Ó, tu diz em teu coração, eu sou espírito, e sobre a cadeira de Deus me assento. Alô? Ó o reino. Amém. A cadeira de Deus é o templo. Porque do lado direito você tem todo o legado do Espírito. E do lado esquerdo, também no cérebro, no mesmo cérebro, você tem o legado de Satanás. Na cadeira de Deus me assento. Ó, no meio dos mares, sendo tu homem, sendo tu carne e não Deus,
estimas o teu coração como se fosse espírito. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Compreende, né? Aí os crentes do sistema, nossos irmãos, claro, nós amamos, embraizados, sabe, com os sentidos entenebrecidos, corrompidos, como disse Paulo. Eles dizem assim, vamos orar em pensamento, olha, porque tem um diabo aqui, um espírito passando, cuidado, pulou de um corpo para o outro, subiu parede, desceu, assustou. Vamos orar em espírito para ele não escutar. Ora, abençoado, tu és o espírito. Tu estás dentro de um pedaço do diabo. Você pode orar em pensamento. Todos os teus pensamentos saem do teu próprio cérebro, que é parte dele. É onde se fabrica as palavras. Olha, nenhum segredo há, está aqui, ó, que possa esconder de ti. Nenhum. Pode orar em pensamento, dormindo, falando, sonhando. Tua carne sabe. Por isso Paulo disse, compare coisas carnais com carnais, espirituais com espirituais. Eu não posso comparar uma mensagem espiritual com uma mensagem carnal. Por isso diz, não vá além do que está escrito. Toda a base do salmo tem que ser aqui. Pode ser até no Antigo Testamento, porque você precisa estudá-lo, não vivê-lo, mas tem que estar na Bíblia. Você só vai usar o quê? As cartas do apóstolo Paulo, o maior mistério foi dado a Paulo para compreender toda a Bíblia. E eu volto a seguir.